Fala aí, galera investidora. Vamos começar aqui a nossa série de vídeos a respeito do que é e como funciona o trader esportivo. Estamos aqui na casa de investimentos chamada Sportingbet. Vocês vão agora entender como que funciona. Pronto, aqui temos uma série de jogos, né, que acontecerão hoje, dia 24 de janeiro. Aqui temos o campeonato francês, né, com Ajaccio e Brest, Clermont e Le Havre. Temos o campeonato italiano da Série B com Livorno e Como. Temos o campeonato espanhol com Levante e Las Palmas. Temos o campeonato inglês da segunda divisão com Burnley e Derby. E temos o campeonato português da primeira divisão com Tondela e Boa Vista. Basicamente, o trader esportivo refere-se a você investir o seu dinheiro num desses eventos que acontecerão hoje. Por exemplo, eu tenho dinheiro nessa casa aqui de apostas. Claro que eu vou depositar, né? E aí eu tenho uma série de jogos. Hoje são poucos jogos por não ter tantos torneios, mas em outros dias tem, por exemplo, jogos da Premier League, UEFA Europa League, da Champions, Série A italiano, Bundesliga alemã, a Ligue 1, que é campeonato francês, NBA, entre outros. Supomos aqui que nós queremos investir no jogo do Burnley contra o Derby County. A gente entra aqui no jogo. E aí ele vai me apresentar. Vou entrar aqui. Ele vai me apresentar vários mercados. Ele vai me apresentar que a vitória do Burnley custa 2,50. O empate nesse jogo custa R$ 3,10, porque nós estamos usando a unidade monetária do real, né? 3,10. E a vitória do Derby County, que é o time que está jogando o visitante, né? Custa R$ 2,95. Cada valor desse refere-se às condições de ambos os times. Se vemos aqui que a vitória do Burnley está 2,50, o empate 3,10 e a vitória do Derby County 2,95, supomos que o favorito seja o Burnley. Por quê? Porque a odd, chamamos esse valor de odd, ODD, ou cota, né? Mais usado aqui no Brasil, cota. A cota desse resultado está 2,50, então ela está menor do que todas as outras. Significa que a casa de apostas está pagando R$ 2,50 pela vitória do Burnley. Se eu sei que o Burnley é melhor do que o Derby, isso fazendo uma suposição, não estudei a respeito desse evento. Eu estou supondo que ele, pelo menos até porque a casa me diz isso, né? Pelo valor da odd. Eu vou investir na vitória do Burnley. Então eu vou lá, clico. E aí ele vai me abrir aqui o meu cupom. E aqui eu vou dizer quanto eu vou investir na vitória do Burnley. Supomos que você tem uma banca, que é, no caso, a banca é o dinheiro que você tem dentro do site do Sportingbet. Supomos que você tem R$100, você vai investir 10% na vitória do Burnley. Então você investe R$10. Aqui que está o X da questão. Como a vitória do Burnley custa 2,50, esse valor
será multiplicado pelo valor investido, que em caso de vitória do Burnley lhe dará um retorno de R$ 15, correto? Porque você investiu 10, vai estar ganhando 15, retorno possível 25. Então, uma banca de 100 você ficaria com R$ 115, correto? Por estar investindo na vitória do Burnley. Esse tipo de investimento é um investimento simples. Aqui, ó, ele é simples, porque é apenas um evento, né? Consequentemente, como a odd é 2,50, você pode colocar qualquer outro valor, como 20, por exemplo, para ele lhe dar um retorno de 50. Você pode investir 30 para ele lhe dar um retorno de R$ 75. Assim como também, se você tiver mais audácia e tiver tanta certeza na vitória do Burnley, você pode investir 100 para ter um retorno de R$ 150, no final das contas ficar com um retorno de 250, correto? Mas como eu chego a essa certeza? O futebol, ele é uma caixinha de surpresa. No entanto, estatísticas, eu vou colocar aqui agora no site que eu utilizo muito, que é o Academia das Apostas. Vamos buscar a estatística a respeito desse evento, do Burnley contra o Derby. Vou fazer o login do site. Fiz o login. Vou buscar aqui Burnley e Derby. Estatísticas. O primeiro fato que vai determinar em que área investir, a classificação. Veja que hoje eles estão muito próximos. O Burnley é o quinto e o Derby é o quarto. Um ponto de diferença, correto? Então, significa que as duas equipes têm muita qualidade, correto? Logo a gente vai buscar também a informação de como essas equipes funcionam no quesito casa e no quesito fora. O Burnley é um time que ocupa a quinta posição em pontos ganhos em casa, enquanto o Derby ocupa a quarta posição no quesito fora de casa. Então aqui a gente já tem uma noção de que esse jogo é muito complicado de ir num vitorioso, correto? Pelo fato de ambas as equipes terem muita qualidade. Logo mais a gente vai ver os jogos do Burnley em casa. Vemos que na maioria das vezes o Burnley venceu em casa. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Foram 8 vitórias quando jogou em casa nos últimos 10 confrontos. O Derby não fica muito longe disso. Foram 1, 2, 3, 4, 5. Foram 6 vitórias fora de casa. Então aí a gente tem em mente que é um jogo em que é muito difícil optar por um resultado seco, né, que a gente chama. Por isso então que a odd está tão alta para ambas as equipes, 2,95, 2,50, né? A gente volta para lá, vamos buscar mais informações. Aqui momentos de gols. O momento em que acontecem mais gols para a equipe do Burnley
é entre os 76 minutos e 90. Foram 6 gols marcados e 2 sofridos. E entre os 31 e 45, que foi 6 gols marcados e 1 sofrido. O derby, o melhor momento de gols da equipe é entre os 31 e 45 minutos, com 3 marcados e 3 sofridos. E entre os 76 e os 90, 3 marcados e 3 sofridos. O que é que significa isso aqui? Porque nas casas de apostas também existe a quantidade de gols que um eventual time pode marcar, como também o total de gols no geral da partida. É aí que está o X da questão. Por que é mais fácil você trabalhar com o trade esportivo? Porque você não vai fazer um jogo de loteria como a Mega Sena, a Loteca, a Quina. Num jogo daquele da lotérica, é muito difícil você determinar qual número vai dar, correto? Porque é uma infinidade de números, onde você não tem nenhuma estatística, porque em números não existe estatística. Não tem como eu afirmar que vai dar numa sequência de 4 fins de semana seguidos o número 10. Não tem como. No trade esportivo, se você pensar na equipe do Barcelona, por exemplo, nos 5 últimos jogos do Barcelona, você pode até pensar que a equipe pelo menos vai ter 4 vitórias numa desses 5 eventos. Concordam comigo? Basta você buscar a informação. Vamos buscar aqui a informação para ver como no trader é muito mais fácil se ter uma resposta do que pode acontecer no evento. Vamos buscar aqui o jogo do Barcelona, Campeonato Espanhol. Barcelona. Pronto, olha só o que a gente vê aqui, ó. Olha só os 5 últimos jogos do Barcelona. 5 vitórias. Se eu ampliar mais, correto? Outro fator importante. Veja que na grande maioria dos jogos do Barcelona ocorrem mais de 2 gols, correto? Ó, praticamente a gente pode determinar que 85% dos jogos do Barcelona tem mais de 2 gols, correto? Aí sim eu te mostro que é mais fácil tu acertar no trade esportivo do que numa loteria normal. Por isso que esse trabalho é tão rentável, porque você vai investir nos melhores, você vai investir nas melhores condições, ok? Da mesma forma, se a gente pegar o histórico do Atlético de Madrid, que é uma equipe também de pontas, a gente vai ver uma série de vitórias, ok? Então são alguns times que já me deram muito retorno: Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester City, o Arsenal nesse ano, né? Então eu saio aqui e volto para lá. Agora vamos buscar esse jogo do Burnley. Vamos ver a sequência de eventos nesse jogo. Olha só. O Burnley no último jogo jogou fora de casa e venceu o Brentford por 3-1. Ocorreram 4 gols. O Burnley fez e sofreu. A gente tem essa informação também. Enquanto o Derby, jogando em casa,
perdeu para o Birmingham por 3-0. Isso tem um peso muito grande, ok? Perdeu por 3-0 fora de casa. Então agora a gente vai ver outro fator. No primeiro turno, qual o resultado desses times? No primeiro turno, se a gente acompanhar aqui, jogando lá no estádio do Derby, a partida terminou 0-0 no dia 21 de setembro de 2015. Foi no primeiro turno, ok? Então dá para entender que o Burnley tenha feito um jogo bem proveitoso por jogar fora de casa, conseguiu segurar um empate. Já nos últimos 5 jogos do Burnley, ele venceu 4 e empatou apenas 1, que foi com o Ipswich, que é um bom time também da Inglaterra. Foi meio que um clássico lá da segunda divisão. No entanto, o Derby, dos 5 jogos, ganhou apenas 1, empatou 2 e perdeu 2. Então a gente, nesse cenário, a gente pode até investir na vitória do Burnley. A questão da odd, quem vai escolher é você. Se você quer ganhar, a porcentagem que você quer ganhar nesse investimento. Eu quero ganhar 10 ao dia. Você vai investir 8. Isso é 8 reais. Você investe 8 reais e tem um lucro de 20, por exemplo, 12 reais, né? Lucrando 12. Eu quero ter um lucro de 7. Eu quero lucrar hoje nesse evento 10 reais. Então eu vou investir 7. Tem uma banca de 100, invisto 7. E aí tem um retorno de 17,50. No entanto, tem 7 que você investiu, sobram 10,50. Você vai ter um retorno de 10,50 em caso de vitória do Burnley. É certeza a vitória? Não, não é certeza. No entanto, você vai aprender com o curso, esse curso que eu vou estar ministrando aí no WhatsApp, e com série de vídeos, que futebol não é uma ciência exata. No entanto, existem vários fatores que nos dizem que a vitória do Burnley é a melhor opção para esse evento. Correto? Existe também uma opção que a gente pode ver aqui nesse evento, que é investir no total de gols. Precisa ser o número exato de gols? Não. Você pode tanto ir acima como abaixo. Se você reparar, o último jogo do Burnley teve 4 gols, o penúltimo teve 5 e o antepenúltimo teve 3. Isso o Burnley jogando fora de casa. Quando ele jogou em casa, um foi 0-0, mas foi com a equipe forte, o Ipswich, e outra contra a equipe mediana foi 4-0. O último jogo do Derby foi 3-0 para o Birmingham. O penúltimo 1-1 e o antepenúltimo 2-1. A gente pode até, se você quer ter um risco menor e quer começar a lucrar pouco, a gente pode ir até no over, que até um dos colegas aí do grupo me perguntou, que disse que não tinha entendido nada, né, dos meus ganhos ontem. Mas aí você vai ver, over é acima em inglês, ok? O que significa over a 1,5? Significa mais de 1,5 gol, ou seja, a partida tem que ter 2 gols, de 2 para cima. Não pode ter menos de 2 gols, ok? Então você está apostando em acima de 1,5. Então você significa que entre Burnley e Derby haverá mais de 2 gols. Se for um 1-1, 2-0, 3-1, 4-1, 3-0, você ganha, porque teve mais de 1,5 gol, ou seja, teve de 2 para mais gols, entendeu? Acima de 2,5, over a 2,5, significa que tem que ter mais de 2,5 gols dentro da partida toda, do tempo todo, dos 90 minutos.
Over a 3,5, mais de 3 gols, tem que ter mais de 3 gols e meio, ou seja, de 4 para cima. E como funciona o under, que é abaixo? Quando você diz que o jogo vai ser abaixo de 3,5, significa que você está dizendo que vai ter até 3 gols, não vai passar de 3 gols no resultante total da partida. Ou seja, 3-0, 2-1, 1-1, 0-0, 1-0, todos esses placares você ganha. Obviamente que um abaixo de 3 gols, a odd vai estar barata, né? 1,20 é o valor desse investimento, por ser uma coisa mais fácil, né, de acontecer, da partida ter menos gols, né? Aqui já é mais alto, por quê? Porque se você está dizendo que é um under a 1,5, ou seja, vai ter no máximo um gol. Por isso que a odd está 2,75. Numa partida entre dois gigantes do campeonato da segunda divisão, é muito complicado você ir abaixo de um gol, né? Acontece um gol logo no começo, pronto. Você já fica ali na zona de risco. Se tiver outro jogo, outro gol, você já erra, né? Já perde. Então, o trade esportivo ele consiste basicamente em você investir nas probabilidades maiores de acontecer dentro do evento para você diminuir o erro, né? Para você sempre lucrar. Entendeu? Numa partida como essa, no meu entender, uma partida, se eu quero ir no investimento de segurança, eu vou no over a 1,5, se tratando dos últimos confrontos que eu reparei aqui dessas duas equipes. Né, pelos totais de gols. Então eu iria no over a 1,5. Isso se eu quero fazer um investimento de segurança para garantir o meu lucro do dia, os 10% do dia. Se eu sou um investidor mais, isso se eu for mais conservador, né, e aqui no 1,40, né? Agora se eu sou um investidor que gosta de ganhos a curto prazo, eu iria na vitória do Burnley, por se tratar de uma cota maior, entendeu? Isso quem vai determinar é você. O meu papel aqui vai ser escolher os melhores investimentos para você, entendeu? Que a gente já pode até sair. Isso eu escolhi apenas um jogo. Tem outro tipo também de estratégia, que é você verificar vários eventos ao mesmo tempo. Por exemplo, a gente viu que o Burnley ele é bem favorito, né? E o Derby também tem bons resultados no campeonato. Então eu vou procurar um mercado aqui que eu utilizo muito, que é o time da casa fazer pelo menos um gol. Vamos aqui, a gente desce, tá aqui, ó, total de gols do time 1 no jogo acima de 0,5, ou seja, o Burnley vai fazer pelo menos um gol. Então eu vou e marco, ó, selecionei, adicionado ao cupom, ele já subiu, ó. Tendo em vista os últimos resultados do Burnley, vamos puxar aqui novamente. A gente vê que, ó, nesse jogo ele fez 3, nesse ele fez 5, nesse 2. Apenas uma parte dele não marcou. E no quinto ele fez 4. Então ele tem uma média de pelo menos 2 gols por partida, se nós formos colocar todo esse cálculo. A gente pega a calculadora. A gente vai calcular a quantidade de gols que ele fez. 3 mais 5 mais 2 mais 4, 14 dividido por 5 eventos dá uma média de 2,8. Se nós trabalhamos no mercado de meio, 2,8 são quase 3, correto? Então ele tem uma média de
quase 3 gols por partida. Então a gente pode sim investir que o Burnley marca pelo menos um gol, correto? Mas aí você me pergunta, uma odd a 1,30 eu vou ganhar o que? Se eu for 10, eu ganho 3 reais. Compensa? Não. Você investir 10 reais para ter um lucro de 3, não compensa. Então eu vou atrás de outro evento. Vou procurar aqui outro jogo que eu gosto. Times bons, né, da França, da segunda divisão. O Clermont. Clermont e Le Havre. Busco aqui. Vamos agora buscar esse jogo. Clermont e Le Havre. Olha só. A gente vê aqui que o Clermont vem de 2 derrotas e 3 vitórias, enquanto o Le Havre vem de 3 vitórias e 2 empates. O último jogo o Clermont venceu o Le Havre fora de casa, dia 21 de agosto. Então o Clermont jogando fora, enquanto o Le Havre venceu. Na classificação o Le Havre está na frente, mas por apenas 1 ponto de diferença. O último jogo o Clermont foi surpreendido pelo Nimes, que é até inclusive o Lanterna, se eu não me engano. O vice-lanterna. Perdeu por 6-2, foi um placar atípico. Não, isso não vinha acontecendo nos jogos do Clermont. Eu até investi nesse evento aqui e tive uma perca, né? Porque realmente aqui foi uma zebra acontecer essa derrota tão significativa para um time que está na penúltima colocação do campeonato. Enquanto o Le Havre, o último confronto, ele venceu o Paris FC, mas o Paris FC também, se eu não me engano, é o lanterna da competição também. Isso não me diz muita coisa. Talvez aqui contra o Auxerre. Ele venceu o Auxerre, aí sim, porque o Auxerre é o 8º, né? Então aqui essa vitória contra o Auxerre me diz. Agora jogando fora de casa, ele só venceu uma vez, que foi o Laval. Tem uma série de 2 empates. Empatou com a Ajaccio, que é uma equipe mediana, e com o Nimes, que é uma equipe também que está lá embaixo, né? O Nimes. Enquanto o Clermont em casa só vem de vitória. Aqui, mais um detalhe. O Clermont, se você verificar, ele fez 2 gols, 4 gols, 2 gols, 4 gols e aqui nenhum. Ele tem praticamente a mesma média. Digamos aí que 2 mais 4 mais 2 mais 4, 12 dividido por 5, ele tem uma média de 2 gols, né? Que o meio, a gente trabalhando sempre com meio a mais ou a menos, 2,4 para mim é 2. Então ele tem uma média de 2 gols por partida. Então a gente vai lá, Clermont, né? Equipe da casa. A gente pode vir aqui. E determinar que tá aqui total de gols do time 1 no jogo. Creio que o Clermont fará mais de 1 gol. Então acima de 1,5. Tá a odd muito boa, 2,25. Eu vou marcar 2,25 aqui. Já temos agora não mais um investimento simples, e sim múltiplo, correto? Essa é uma ideia que vocês vão estar aprendendo no meu curso. Investir em múltiplas. Eu já tenho 2 eventos, assim como posso ter 50 eventos num só, investindo pouco e ganhando muito. Entendeu? Vamos aqui pegar
aqui, deixa eu... Vou pegar um último evento. Vou fazer um jogo triplo. Levante e Las Palmas, Campeonato Espanhol. A gente vai buscar informação também desse jogo. Já tinha estudado a respeito dele ontem. Ó, o Levante são duas equipes que estão embaixo do campeonato. O Las Palmas 18º, o Levante é o 20º. Então a gente crê num jogo. Até vi que o ataque de ambas as equipes é fraco. No entanto, eles costumam marcar gols quando jogam com times grandes. Então vamos buscar esse raciocínio aqui. Eu tava vendo, ó. Pronto. O Levante, o último jogo ele venceu. Ele perdeu fora de casa, mas foi para o Celta de Vigo, que é uma equipe bem melhor, né? Que tá bem acima. E o Las Palmas empatou com o Valência, mas o Valência não vive um bom momento. Então até esses detalhes vocês têm que ter em mente. O Valência não vem de bons resultados. Mesmo assim o Las Palmas conseguiu marcar, né? Marcou o gol. O Levante, ele quando joga em casa, ele não tem um bom retrospecto. Ele perdeu 3 vezes, né, dos últimos 5 jogos. Ganhou apenas do Rayo Vallecano e empatou com o Espanhol. Já vou lhe alentar para outro mercado aqui que a gente pode estar investindo. Se você olhar fora, o Las Palmas tem um retrospecto até um pouco melhor, porque perdeu apenas um, venceu outra e empatou 3, né? É um time que costuma marcar fora de casa, né? Tendo em vista que os últimos confrontos, o último confronto do primeiro turno foi 0-0 e o antepenúltimo 1-1, esse jogo aqui é muito complicado para você escolher qual vertente seguir. Vamos olhar as odds, né? A vitória do Las Palmas 2,10, o empate 3,20 e vencedor de fora 3,50. Não acho um bom mercado. Um bom mercado aqui, mesmo sendo acima, como são equipes que têm a defesa muito fragilizada, eu acho melhor aqui nesse evento investirmos no over a 1,5, que é mais de um gol. Por se tratar de equipes que estão na base do desespero, vão deixar brecha para outra equipe atacar. Então eu creio que acima de 1,5 gol, né? Então tendo 2 gols, né? De 2 para cima. Pronto. Agora como são mais de um evento, aí ela se tornou múltipla, né? Burnley Derby, Clermont Le Havre e Levante Las Palmas. Então aqui vai ser 1,30 vezes, vamos calcular aqui para saber o valor da nossa tripla. 1,30 vezes 2,25 vezes 1,40. A nossa tripla vai dar 4,9, que vão se transformar em R$ 40,95. Isso se eu for investir R$10. Vou olhar aqui, é isso. Investir R$10, ele vai me dar um retorno de R$ 30,95. Aí tem um quesito que a gente tem que perceber. Para que eu ganhe, né, para que eu obtenha esse lucro, é preciso que cada um desses eventos aconteça. Burnley e Derby, o Burnley, equipe 1, faça pelo menos um gol. Clermont e Le Havre, que o Clermont faça mais de um gol. E que o
levante Las Palmas aconteçam no jogo todo mais de 1,5 gols, ou seja, de 2 gols para cima. Eu fui R$10, vou ganhar R$30,95. São 9 e... aliás, são 2h55 da tarde, o jogo é só às 4 horas. Isso aqui fica... a gente pode comentar depois aí no grupo se realmente vingou, né, esse investimento, mas foi tudo em cima daquilo que a gente estudou no evento, né? Vocês vão estar aprendendo. Essa é só mais uma fórmula, mas nos dias posteriores vou estar postando outros vídeos explicando outros métodos bem lucrativos. Agora eu vou mostrar que eu fiz ontem e eles não compreenderam. Vou abrir a tela aqui. Pronto. O que significa? Esse evento aqui foi uma acumulada. Foi essa exatamente do jeito que eu fiz agora para vocês. Foi ontem, 4 e pouco da tarde. Eu investi apenas R$5, correto? Aí eu vou explicar cada evento desse para vocês. Lyon e Olympique de Marseille. Verificando nos estudos, eu verifiquei que Lyon e Olympique de Marseille geralmente são jogos que tem menos de 3 gols. Né? Nunca passa disso. São jogos difíceis, é cerca de um clássico. Mesmo se tratando de duas cidades diferentes, mas é um clássico lá na França. Então aqui eu fui menos de 3,5, ou seja, que o jogo teria apenas até 3 gols, correto? O valor desse resultado estava 1,285, que é cerca de 1,29, né? Eu coloquei esse no cupom. O outro, Real Betis e Real Madrid. O Betis costuma dar muito trabalho para o Real Madrid. No entanto, a minha tese de investir em ambas equipes marcarem, ou seja, tanto o Real como o Betis, como o Real Madrid, como o Real Betis, iriam fazer gols. Por quê? Porque o Real Madrid, ultimamente jogando fora de casa, tem tomado alguns gols bobos. Então, por isso que eu decidi investir que ambas equipes marcam, sim. O valor estava 1,85 e também eu acertei, porque foi 1-1 esse jogo aqui. O do Lyon foi 1-1 também. Né, foi menos de 3 gols, né, foi 1-1. Juventus e Roma, a Roma, mesmo com a volta do Gervinho, continua tendo uma série de estabilidade, não vem jogando bem fora de casa. E já a Juventus é ampla favorita aqui nesse evento, então eu preferi, a odd estava até boa, 1,533, eu fui de Juventus, ganhei porque terminou 1-0 para a Juventus. Porto e Marítimo, o Porto tem feito um péssimo campeonato português, né? Tem jogado mal em casa, fora, e o Marítimo costuma complicar também para o Porto. O que eu fiz aqui? Esse handicap de gol significa vantagem. Eu dei uma vantagem de 3 gols para o Marítimo, ou seja, eu só perderia se o Porto vencesse por 3 ou mais gols de diferença, correto? Porque para mim o jogo começou 3-0 para o Marítimo. Então, como a vantagem de mais 3 para o Marítimo estava 1,55, a odd muito boa, eu resolvi ir nesse pensamento do handicap de gol mais 3 para o Marítimo, correto? E aí ganhei porque o jogo terminou 1-0 para o Porto. Vejam só como o Porto está jogando muito mal, né? Eu fui basicamente nesse pensamento. Como o over também estava 1,40, mas não me agrada. Alguns jogos do Porto tá tendo poucos gols, então não decidi ir por acima de 1,5. Decidi ir no handicap de gol. Aqui é o campeonato israelita, Hapoel Beersheva e Beitar Jerusalém. O Hapoel Beersheva é o líder, né? Então aqui o Jerusalém é o quinto colocado. Então para mim
esse jogo em que o líder estava precisando muito da vitória para se solidificar, eu achei que realmente o vencedor seria o Bichefa e venceu por 2-1 lá no campeonato de Israel. E o último jogo, o jogo aqui local da minha cidade, né? Eu sou torcedor do Ceará. Tiradentes e Ceará realmente não dava pro Tiradentes aqui. A odd do Ceará boa, 1,40. Esse jogo que teve muita confusão, teve uma entrada do goleiro na caixa torácica do jogador do Ceará e o juiz simplesmente não deu nada, né? O jogo continuou, eu não entendo, ainda estou procurando aqui entender. Enfim, o juiz complicou muito o jogo, teve mais 2 pênaltis que ele não marcou para o Ceará. E esse jogo aqui caberia até um over a 2,5. Eu tava pensando em ir, tava 1,45, mas aí, como tava chovendo muito ontem aqui em Fortaleza, mesmo o campo do Presidente Vargas sendo um bom campo, eu imaginei que seria um jogo muito feio e seria de poucos gols. Então eu acabei investindo na vitória do Ceará e tive êxito, que o Ceará venceu por 1-0. Foi difícil, como eu imaginava, também pelo clima, né? Ontem aqui, esses últimos dias em Fortaleza, essa época sempre chove muito aqui em Fortaleza. Então o jogo ficou um pouco feio por conta da chuva também. Então tá aí. Como eu acertei todos os eventos, eu tive um lucro de R$ 61,60. Como eles chegaram a essa conclusão? Aí você vai para a calculadora. Você tem que somar os jogos. Lyon 1,285 vezes 1,85 vezes 1,533 vezes 1,55 vezes 1,533 vezes o último jogo do Ceará 1,40, que dá 12 vezes 12,12 multiplicado pelo valor que eu investi, que foi R$5, tá aqui, deu R$60,61, ou seja, numa tarde eu investi R$5 e tive um retorno de R$61,60, né? Quer dizer, tive um investimento de um emprego comum, que a pessoa trabalha lá suas 8 horas por dia e ganha menos do que isso, né? Então eu estou mostrando que é possível sim você lucrar. Você vai estar investindo por esse curso, claro, você vai estar pagando uma mensalidade, né? Pouco, né? Porque tem alguns grupos aí de trader profissional que cobram 50 euros, que são cerca de R$200 por mês, né? No meu curso aí, eu vou estar cobrando apenas R$20 mensais e com uma condição, né? Qual a condição? Você paga esse valor e você só paga ele novamente se você obtiver lucro. Se você não obtiver lucro com as minhas análises, né, que eu vou estar divulgando no grupo e no Face, você não pagará a mensalidade e aí continuará no grupo normalmente trabalhando e investindo, correto? Então é essa a condição, você paga, né, no caso, para começar a receber esse tipo de investimentos aqui, todo dia praticamente, principalmente na terça, quarta, quinta, sábado e domingo, que são datas de jogos, né, que tem mais jogos, vocês vão estar recebendo a relação por onde investir, né, vão criar uma conta aqui na Sporting Bet, né, e investir o seu dinheiro para poder começar, né, a fazer o trader, né, esportivo. E aí obteve o lucro, beleza, então vai ser sempre essa mensalidade de R$20. Thiago, não obtive o lucro, realmente as análises estão me apontando, eu estou tendo percas, aí você não precisa pagar o mês seguinte, né? Fica totalmente gratuito. Agora sempre você vai ter que seguir as minhas análises, nunca fazer análises por conta própria, entendeu? Porque isso eu já faço há algum tempo, eu passo às vezes noites aqui estudando vários jogos, vários confrontos diretos para poder chegar a essas conclusões aqui. Eu fiz um resumão aqui de cada evento desse, mas cada um desse eu estudei bastante, né? Deixa eu ver se eu consigo encontrar o outro aqui, que foi até um pouco mais difícil. Foi esse aqui. Pronto, essa aqui mais um investimento que eu fiz que teve retorno.
Ó, Inter e Carpi, né? Campeonato italiano, campeonato de poucos gols. Eu pus aqui menos de 3, ó, menos de 3,5, né? Foi 1-1 o jogo. A odd a 1,30, ganho, né? Foi 1-1. Sampdoria e Napoli, jogos do Napoli, muitos gols, né? Ultimamente. Eu investi em mais de 2,5 e também acertei. O jogo foi 3-2 para o Napoli, né? Teve mais de 2 gols. Atlético de Madrid e Sevilha, jogo entre essas duas equipes tem sido muito difíceis e com poucos gols. Eu fui menos de 3,5, menos de 3 gols numa odd a 1,35. O jogo foi 0-0, né? Acertei também. Everton e Swansea, jogos geralmente entre essas equipes tinham uma tendência a ter gols de ambas as equipes. Eu coloquei ambas as equipes marcam, sim, a 1,95 a odd, também ganhei porque o Everton perdeu de 2-1. Mônaco e Toulouse, né? Eu fui de Mônaco, o Mônaco bem melhor do que o Toulouse, tá jogando bem o Mônaco, né? Depois que trocou o treinador, começou a jogar bem. Fui de Mônaco com uma odd boa, a 1,90, e também ganhei porque foi 4-0 para o Mônaco. Alkmaar e Feyenoord também tem se tornado jogos de muitos gols entre as equipes. Eu fui mais de 2,5 gols, né? E a partida realmente teve mais de 2,5. Eu não estou lembrado agora qual o placar, mas se eu não me engano foi 4-1 por Alkmaar, né? Há uma odd muito boa, 2,5 a odd, né? Aí a gente vai multiplicar também para chegar a esse valor, né? A gente vai pegar aqui o valor da Inter, 1,30, vezes o valor do Sampdoria, 1,65, vezes 1,35, vezes 1,95, vezes 1,90, vezes 2,5, dá 21,99, vezes R$10, que foi o valor que eu investi, ó, nesse evento, dá um valor de R$219,93. Também ontem, ó, foi mais cedo, eu fiz esse investimento de manhã, ó. Eu passei a noite estudando, de manhãzinha acordei umas 9h30, né, tomei aquele café da manhã e aí fiz um investimento que eu já tinha, né, anotado tudo, investi 10 e ganhei 219. Ou seja, somados 219 mais 60, eu ganhei ontem R$279, menos 5 que eu investi e menos 10 que eu investi nesse outro aqui, eu tive lucro de 264 num dia. Se você com alguns métodos botar isso em prática, vamos supor que você trabalha apenas na semana, né? Não vamos colocar os 31 dias, vamos colocar aqui 26 dias, né? Daria R$6.864, né? No entanto, a gente tem que entender que existem momentos que análises não acontecem, né? Às vezes, por um evento, você acaba errando todo o seu prognóstico. No entanto, o outro dia você tem que ir de novo, entendeu? O nosso prognóstico sempre gira em torno de 80 a 90% de acerto, os meus prognósticos. Então eu vou sempre estar buscando os melhores mercados para vocês, e é isso aí. Se vocês realmente tiverem interesse de continuar no grupo, né, o investimento é R$20 mensais, e aí vocês vão ver que a curto prazo vocês vão começar a lucrar, correto? E aí a gente vai lucrar junto com o trader, e sempre tendo isso em meta, né? Os estudos, né? A gente tem que continuar estudando, não só porque eu vou lançar aqui os investimentos. Os investimentos que vocês devem fazer, vocês podem se acomodar, não, vocês também precisam buscar, né? Eu estou dando apenas um suporte, né, para vocês, e aí vocês criam uma conta no Sporting Bet, né? Tem lá, faça seu cadastro. Você precisa o mínimo, né? O mínimo de investimento no site é 20 reais, se eu não me engano. Você começa com R$20, né?
Aí tanto você pode começar com 20, com 30, 40, 100, 200, você começa sua banca no site com o valor que você quiser, né? E aí começa a fazer os investimentos que eu vou estar lançando no site, correto? É isso aí. Se vocês gostarem, vocês deem um joinha aí. E eu espero que vocês venham junto comigo nesse projeto, que a gente possa lucrar junto. Valeu, galera. Tá fazendo.